Nós vamos falar hoje para vocês a respeito do planejamento estratégico. É muito importante pensar no planejamento estratégico da empresa. Qual a importância, então, de se pensar na estratégia? Para que você possa organizar melhor o seu negócio. Então, o que nós fazemos quando atendemos uma empresa na nossa experiência para fazer um planejamento estratégico, a gente pensa em algumas questões que eu vou conversar com vocês hoje, tá certo? Primeira coisa que a gente imagina na empresa. Tem clareza? A gente pergunta aos sócios, a discussão com o grupo. Tem clareza da sua missão? Para que a empresa existe? Aonde ela quer chegar? Qual é a sua visão? Tá claro? Quais são os seus valores? Então a gente começa a pensar nessas diretrizes, que a gente pode chamar de diretrizes estratégicas, né? Baseado nisso, a gente começa a organizar a empresa. Aí a gente começa também a ter noção do cenário, que é uma percepção do ambiente. Outra preocupação importante, né? Você pensar no ambiente empresarial, no ambiente do negócio, o ambiente onde a empresa está inserida, que é o seu cenário. Aí você pode pensar de forma demográfica, onde está localizado a sua empresa. Você pode pensar em termos sociais, o que é que aquela empresa vai contribuir para a sociedade onde ela está inserida. Você pode pensar nos aspectos econômicos, o que essa empresa pode gerar de valor dentro daquela economia, atendendo aquele público. Então você começa a imaginar essas questões e aí a gente vai trabalhando com você até identificar para esse negócio o que é que você vê de força, aquilo que você tem como empresa, algo interno como empresa, que você pode representar então dentro da estratégia uma força. O que você visualiza também como um possível aspecto que a gente pode chamar de negativo ou de pontos de melhorias, ou com alguns dizem suas fraquezas. Então, interno, o que é que você acha dentro da empresa? O que é que ela pode oferecer que você acha que ainda há fragilidade? Pensando assim, você olhando aquilo que você tem de bom, você pensa em oportunidade. Então você vai organizando a estratégia, pensando o que é que eu vou oferecer, que oportunidade me traz este mercado neste momento. Depois você vai pensar também, que é importante, baseado no possíveis fraquezas minhas, quais são as ameaças. Então observe que é um conjunto. Feito isso, eu começo a pensar as áreas para organizar meu planejamento, pensar as áreas aonde eu preciso definir minhas estratégias, que depois eu vou para as minhas metas, para serem cumpridas em cada estratégia. Então você pode perguntar assim, que áreas você quer se referir? Você pode pensar no marketing, como é que eu, empresa, vou desenvolver o meu marketing para a gente desencadear na hora que a gente está dando as orientações, fazendo uma consultoria, a gente chega a algumas ações, define algumas metas que são quantificáveis, como você vai conseguir atingir, vencer isso, pensando na expansão da empresa, no seu crescimento, na sua visibilidade, você pensa no marketing. Uma coisa importante, você tem que pensar nas finanças, como está sendo organizadas as minhas finanças, como eu obtenho as minhas receitas, quais são as minhas metas para a obtenção dessas receitas. Quer dizer, esse conjunto de coisas que eu começo a imaginar e pensar a respeito do negócio. E aí eu vou expandindo mais, né? Eu posso pensar em relação à logística do negócio, como é que eu vou definir meus materiais, o que eu preciso para funcionar, qual é a dinâmica que eu vou estruturar. Isso tudo são diretrizes que a gente vai ganhando corpo para que possa efetivamente a empresa operar, né? A depender da atividade, do segmento, esse olhar vai diversificando. Eu preciso saber quem são meus concorrentes, os novos entrantes, como eles estão se apresentando com o produto dele ou o serviço ao mercado. Quer dizer, esse conjunto de coisas que vão fazendo o meu diferencial. Assim eu vou estruturando o meu planejamento estratégico. A minha visão estratégica vai depender muito disso. Aí eu começo a pensar
nas minhas metas, em cada estratégia, pensar as metas. Eu sempre digo que toda meta, ela precisa ser específica, ela precisa ser alcançável. Não adianta eu definir uma meta e depois eu não cumprir. Por exemplo, você tem um negócio, na hora que a gente está organizando com você um planejamento estratégico, eu preciso dizer a você o que você precisa definir de metas. Por exemplo, eu preciso obter uma receita de 10 mil mês, porque eu estudei na área das finanças, meu ponto de equilíbrio para que a empresa funcione, 10 mil. Aí vem a pergunta, como é que eu consigo atingir esses 10 mil? Então são essas e outras coisas que eu preciso imaginar e pensar na definição das minhas metas para ser alcançado, entendeu? E aí eu tenho estruturado o planejamento estratégico. Então a CR Consultoria é uma empresa que tem se dedicado a ajudar as empresas a estruturar o seu negócio, definindo com clareza as suas metas, as suas estratégias, para que possa então operacionalizar e crescer e obter cada vez mais sucessos e resultados positivos. Espero que tenha sido claro aí, em síntese, como é que a gente estrutura e organiza uma estratégia para o negócio obter sucesso.